Olá, boa tarde. Hoje eu recebo aqui no Resenha a professora de Ciência Política do Departamento de Sociologia e Antropologia da UFMA, professora Arlete Borges. Professora, seja bem-vinda ao Resenha, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, é uma satisfação. Professora Arlete, nós estamos há 4 dias, do segundo turno das eleições presidenciais no Brasil. Uma eleição marcada por uma polarização muito forte, e polarização essa que levou para alguns atos, alguns casos de violência no país. Independente de quem vence as eleições no próximo domingo, dá para apaziguar, dá para a gente ter outro cenário de mais tranquilidade, ou esse acirramento vai para pós-eleição? Penso que seguramente o pós-eleição também a gente vai ter dificuldades, inclusive não só no sentido aí dos desdobramentos desses conflitos que estão sendo, de certo modo, até insuflados no processo eleitoral, mas e outros também, conflitos e questões e decisões sérias estarão colocadas aí para quem for eleito. Agora, olhando para o cenário da disputa eleitoral, é muito, de certo modo, até desconfortável, triste a gente ver que, para além dos problemas graves que já temos do ponto de vista da economia, do enfrentamento das demandas sociais, a gente ainda está vivendo um processo eleitoral onde a violência, por exemplo, essa que você está falando, ela tem tomado áreas, pode-se dizer, inédito aqui no Brasil, pelo menos no contexto da redemocratização, Não se via o que estamos vendo agora, que se caracteriza inclusive como um retrocesso, porque olha, a eleição comumente é para ser tida como um momento de festa democrática, E o que a gente está vendo? Violência sendo estimulada, a gente está vendo conflitos que não estão sendo baseados, orientados por um debate programático, do que os candidatos, que projeto de país eles estão propondo. Discurso de ódio em relação a gênero, raça, opção sexual, quer dizer, tem um estímulo a esse tipo de discurso. Exato. Na ausência de um debate programático mesmo, que é o que a gente vai fazer com a economia, com a saúde, com a educação, a questão da segurança, super desafiante, aí a conversa e os conflitos, o debate está resvalando para essas outras coisas, aí o fundamentalismo religioso, o ódio em relação a quem é diferente, a quem pensa de outra maneira. Infelizmente não é um cenário de festa. Professora, há também, em relação ao que a gente só acabou de colocar também, aí nas últimas semanas há um desejo, ou então o candidato do PSL, depois que diz alguma coisa, ele fala que é uma força de expressão, mas alguns ataques a instituições brasileiras, que são importantes pela democracia, Supremo Tribunal Federal, setores da imprensa, quer dizer, há ataques muito objetivos e muito diretos em relação a alguns desses setores, Como é que a senhora olha para esse lugar? Isso é força de expressão como quer o candidato depois que fala, ou isso de fato a gente pode resvalar, pode chegar a um tipo de confronto como esse? Então, eu acho que não pode ser tomada, é uma inconsequência, uma irresponsabilidade a gente reduzir um tipo de pregação, de colocação desse tipo, como simplesmente força de expressão. Ainda mais quando é proferida por pessoas imbuídas de autoridade pública, detentores de cargos eletivos, Se estas pessoas, eleitas inclusive para nos representar, ou postulantes ao cargo de presidente governamental, se elas têm essa visão, essa posição em relação às instituições que são centrais para qualquer Estado que se pretenda democrático, Não dá para falar em democracia se você não assegura o espaço de liberdade para a imprensa, se não tem os 3 poderes funcionando com a sua autonomia e liberdade, E o que a gente está vendo por parte desse mesmo grupo político aí, liderado aí hoje pela candidatura do PSL? É um discurso que preconiza a ditadura, que banaliza e defende a violência como método político, É um discurso que elogia a tortura e torturadores
Então é um cenário de tamanho retrocesso que muito comumente a gente escuta, e ainda só retomando um pouquinho para voltar às instituições, a última manifestação relacionada ao Supremo Tribunal, né, que é aquela história de que um cabo e um soldado resolvem, e que o pai tratou dessa forma, né? Já conversei com o garoto, como se tratasse de uma banalidade, como se tratasse de um assunto meramente doméstico, que eu dou um corretivo para o meu filho. Não, a gente está falando não é da casa do candidato. A gente está falando de um país, de milhões de pessoas cujas vidas são inteiramente impactadas pelas ações desses governantes. E aí, esse mesmo candidato, esse capitão do PSL, que era o presidente da República, ele já tinha anteriormente dito que ele ampliaria, né, ampliaria o plenário, o número de vagas do Supremo, para que ele tivesse a maioria no Supremo Tribunal Federal. Assim. Isso também denota um outro tipo de violência, né? É como se ele tivesse ao meu dispor e eu fizesse aquilo, né, de acordo com a minha conveniência, né, professora? E mais até do que violência, denota uma visão, né, de uma seletividade, de um casuísmo que beira muito a experiências que no passado, né, e hoje muita gente inclusive não mais hesita em denominar mesmo como o fascismo, exceção instalada entre nós. Porque, certamente, né, não podemos dizer que a gente está vivendo aqui hoje algo similar ao que a Europa viveu lá nos anos 20 e 30, com a experiência do nazismo na Alemanha, ou do fascismo na Itália, mas não há dúvidas hoje de que essa disputa tem trazido à tona, né, muitos elementos dessa prática política. Por exemplo, esse desprezo às instituições democráticas a que já nos referimos, um discurso de ódio, de intolerância, de incapacidade de convívio com a diferença, com aquele que pensa diferente de mim ou que é diferente de mim, né? Porque às vezes a diferença, inclusive, não advém só de posicionamentos políticos, né? Mas, por exemplo, se a minha orientação sexual é assim ou assado, isso não é uma escolha minha e eu não posso ser hostilizado por essa minha condição. O fascismo também funcionou à base de um uso intensivo de mentiras, né, que reiteradamente repetidas pareciam ser verdade, mas não eram. E é o que a gente está assistindo hoje com essa indústria, diga-se de passagem, milionária de fake news. Né? Também a ideia de uma certa mitificação, né, do chefe, do líder, como se fosse o salvador acima de tudo. Então, são traços de uma forma de conduta política que a gente tem efetivamente que repudiar, porque não tem nada de democrático. Professora, a senhora fala da dificuldade dessa candidatura de convivência com o outro, né, entender o diferente, entender o outro. E tem um dado que ele foi se acentuando nas últimas semanas, que é da negação, ou do melhor, da negação não, é do extermínio do meu adversário. Quer dizer, as falas do candidato, de quem ele o cerca, é de eliminação daqueles que são o adversário. Isso é assustador. É assustador e é radicalmente antidemocrático. Porque democracia, a característica maior, né, e fundamental de uma democracia é justamente essa capacidade de convívio com o diferente, né? Conviver, né, com o outro, com o que pensa diferente de mim, e que essas diferenças possam ser motivo de enriquecimento da comunidade, e não de esgaçamento, e não desse tipo de tentativa nitidamente autoritária, ditatorial, de querer exterminar o outro, né, de querer eliminar, às vezes até no plano físico. Assim, a gente acompanhou nessa mesma disputa eleitoral situações que chegaram às vias do homicídio, né? E várias outras formas de violência, né, muito graves, mas até a esse ponto já chegamos, porque alguém expressa uma preferência diferente. Professor Arlete, dá pra gente ainda, dá para identificar, ou dá para olhar como é que esse discurso ele pegou, ele tem ressonância em setores da sociedade brasileira? Quer dizer, isso tem de fato a ver
uma tradição autoritária nossa, enquanto sociedade, ou isso foi acentuado pelos elementos aí que a senhora já tivesse observado ou tem observado? Eu penso que tem um pouco de ambos os elementos que você citou, né? Porque a gente é uma sociedade, né, marcada por muita violência. Né? E ao mesmo tempo, violência que começa mais de 3 séculos de escravidão, um quase genocídio em relação aos indígenas, um histórico de desigualdades sociais assim, maior do mundo, um histórico e um presente, né, de violência. Você vê o candidato aí do PSL, por exemplo, ele ele reitera, ele fala muito, de modo muito frequente, da necessidade de enfrentar a violência com mais violência. Essa é a visão dele, que é uma visão assim, atrasadíssima e ineficaz, porque é isso que a gente já tem feito. O Brasil tem a 3ª maior população carcerária do mundo. O Brasil tem uma das polícias que mais matam. Então não é por aí. A gente já tem elementos mais que suficientes para ver que essa não é a via. Mas esse é o nosso presente. Por isso é a nossa realidade. Então eu acho que tem esse elemento sim, de a gente já estar, de certo modo, já tem uma familiaridade, um convívio, que às vezes alguns até não se espantam mais diante desse tipo de proposição, né? A gente vive aqui no Brasil uma situação que não é de hoje, melhorou um pouquinho tempos atrás, mas a gente já está voltando aos mesmos patamares, de um país com a maior desigualdade do planeta. Né? Então as pessoas assim, expostas ao medo, ao desamparo, a todo tipo de privação material, ao preconceito, aos racismos, acho que isso cria um caldo, assim, uma ambiência, de certo modo, favorável, né, ao florescimento desse tipo de política. De discurso, né? Agora, apostar nisso é apostar na barbárie, né? A gente tem que ter uma proposição política e um programa político de enfrentamento dessas que são as questões centrais. As violências. Mas esse mesmo candidato que é deputado pelo Rio, ele jamais fez um projeto, ou colocou recursos para enfrentamento de problemas de violência desses que a gente, né, cotidiano tem observado, tem vivido. Por que esse discurso, de certa maneira, ele colou para um lugar de um candidato que não tem nenhuma prática, digamos, efetiva, objetiva de combate, de política de combate, ou de solucionar a questão da violência urbana, professora? Penso que uma pista é que esse candidato e esta candidatura acabou pegando carona, mas não assim como um intruso, mas ele faz parte, na verdade, de um processo que é bem anterior. Que se a gente olha assim pelo retrovisor um pouco, a gente vai localizar, por exemplo, ali em 2014, na época da eleição já, e depois em 2016 com o impeachment, toda uma construção muito minuciosa, muito insistente de um negócio chamado antipetismo, né? Tratava-se ali de acabar com o PT no presente, né? Que era tomar o governo, no passado, que era dizer, olha, era tudo mentiras, eles eram os façantes, eram os corruptos enrustidos. Não há avanço nenhum. Não há avanço nenhum. E no futuro, que é não deixar pedra sobre pedra para não se candidatarem e não terem pretensões de voltar. Porque esse projeto se confrontando com outras evidências do momento, que era de um favoritismo, na verdade, do PT, que se confirmou agora mesmo nesse processo, né? Porque enquanto o Lula esteve colocado nas pesquisas, ele liderava todas as intenções de voto e conseguiram o PT registrar uma outra candidatura que, num prazo mínimo de 20 dias, conseguiu, por exemplo, levar a eleição para o segundo turno. Então, não deu certo essa estratégia de acabar com o PT, né? Mas a estratégia existiu e existe, né? O petismo está aí alvejado pelos grupos conservadores,
como sendo o grande inimigo do país. E isso, como foi um discurso assim, muito difundido, né? Você teve um trabalho das grandes redes de televisão, de rádio, grandes jornais e até nas chamadas redes sociais, onde esses grupos também imperam. Não de modo absoluto, como é, por exemplo, na televisão, mas eles também têm uma presença muito forte. Então eu acho que isso aí criou uma condição favorável a quem quer que seja, que se apresentasse como a oposição mais radical ao petismo e ao PT, ele já começasse, digamos assim, com uma certa força, né? E por que foi ele? Porque talvez, e não foi o Alckmin, por exemplo, né? Além dos problemas relacionados aí ao PSDB, as estratégias do PSDB, o enfraquecimento também de vários nomes do PSDB nesse mesmo processo, nessa mesma avalanche que tentou varrer o PT, o Bolsonaro, ele soube muito espertamente tirar o proveito dessa situação, insuflando aquilo que a gente falava antes, os medos, os receios, os desamparos da população e se apresentando como se fosse o grande salvador da pátria, né? E como se essa salvação que ele está propondo. Professora, eu queria trazer para a senhora um tema que é curioso. A gente, no Brasil, a gente sempre olhou muito para a Argentina, digamos, nosso adversário predileto, favorito, na literatura, no cinema, na economia, no futebol, né, os argentinos. Mas, de repente, a gente, setores, né, da direita brasileira passaram a olhar para a Venezuela. Né? A Venezuela como, né, digamos, um futuro provável nosso, caso a candidatura da professora Haddad seja vitoriosa. Tem um gráfico que eu queria que a gente desse uma olhada, a professora colocasse aqui, que a gente colocar algumas similaridades no que tem o capitão do PSL com né, o ex-comandante, né? Quer dizer, o Brasil manda a Venezuela, né? O Chaves é militar de carreira como é o capitão do PSL. O Chaves teve o vice-militar como tem, né, o Bolsonaro. Era autoritário como, né, é autoritário o Bolsonaro. Tentou dar um golpe, o Chaves, o vice do Bolsonaro já falou em autogolpe. E o próprio também falou. O próprio falou também. Né? A gente conversava ainda há pouco no bloco só explicar sobre o STF, quer dizer, indicou 12 juízes do Supremo para ter maioria, quer indicar 10, uma possibilidade de que ela seja eleito. Né? Brigou com o Exército e sofreu um golpe. Né? Bolsonaro vive, né, as turmas com o Exército Nacional. Era visto como novo, né, o Chaves, Bolsonaro a mesma coisa. A novidade, apesar de estar aí 11 anos só de PP, o partido foi do Maluf, mas, né, é como novo. O Chaves falou de corrupção, mesma coisa o Bolsonaro, contra a corrupção, mas, né, foi beneficiado daquele esquema da JBS lá do frigorífico. Por que não se faz um contraponto, não se rebate essa ideia de venezuelizar o Brasil, que está muito difundida por esse setor aí de nossa candidatura no país, professora? Eu creio que é porque o debate não é exatamente racional e ele não se fundamenta em bases objetivas, empíricas, né? Esse é um ponto bem... Se apela para uma irracionalidade, né, que coloca a Venezuela a perguntar o que tem a ver a Venezuela com a disputa aqui do Brasil, né? Aliás, se é para explorar os problemas econômicos da Venezuela, que realmente não são poucos, né? Mas como não são poucos aqui no Brasil, que é a maior desigualdade do mundo, a Argentina tentou fazer o projeto inverso de levar a ferro e fogo a agenda neoliberal e vive situações gravíssimas e que são totalmente silenciadas aqui na nossa mídia. Mas olha, a Venezuela, o problema social, o problema migratório, a pobreza, a gente não precisa ir para a Venezuela para enxergar isso. Está aqui no Brasil, não é de hoje, por exemplo, aqui no Maranhão mesmo, tem uma verdadeira diáspora. Quantas pessoas saindo do seu estado, ou quem pode do seu próprio país, às vezes para ir lavar o chão lá nos Estados Unidos, para ir fugir da polícia, né, na Europa, porque aqui não encontram condições de vida, de renda minimamente satisfatórias. Né? Falar de pobreza, então... Agora, aqui são essas dimensões continentais, é um país que também é a 7ª economia do mundo, isso não é pouca coisa. A Venezuela tem também lá as suas riquezas e boa parte dos problemas da Venezuela tem a ver com a disputa dessas riquezas, no caso do petróleo, né?
Eu acho que trazer a questão da Venezuela, né, como sendo uma peça fundamental para o debate, para a decisão eleitoral aqui no Brasil, é mais uma dessas coisas estapafúrdias, né, mas que a dimensão irracional, né, do debate, ou da falta de debate, não permite a gente avaliar. Professora Arlete, depois desse período democrático que a gente vive, 30 anos de período democrático, com a ditadura militar, toda candidatura a presidente sempre fala de olhar para o futuro, né? Sempre, né, uma projeção 10, 20, 30 anos. O candidato do PSL, a semana passada retrasada, numa entrevista numa rádio em São Paulo, ele disse que ele quer o Brasil lá há 50 anos atrás, nos anos... O que isso... A gente está finalizando a resenha, o que isso denota, professora? Rapidinho, tem um minuto só para fechar o programa. O que isso denota? Isso, né? Que é o atraso, literalmente é isso, né? A gente aqui no Brasil que conseguiu avançar tão pouco em termos de conquistas democráticas, de conquistas sociais, mas esse pouco é muito significativo, né? E ele quer realmente retroagir. O Temer já começou essa empreitada aí com a reforma trabalhista, com a qual o Bolsonaro e seu grupo foi inteiramente solidário e ajudou a aprovar, né? Então, as leis trabalhistas que são lá da era Vargas, né, dos anos 30, e olha, as condições são tão draconianas de trabalho que eles impuseram hoje que talvez nos leve para a Idade Média, né, de tão... Quer dizer, vamos para o século XVIII aí, XVII... Exato, quando não havia qualquer proteção, qualquer garantia para o trabalhador. Professora Arlete, muitíssimo obrigado por ter vindo à resenha. Tá? Foi um prazer enorme nosso aqui. A resenha fica por aqui. Eu volto na próxima sexta-feira, logo depois do programa Zé Cirilo. Uma boa tarde a todos. Até lá. Tchau. Obrigado.